Só em um capítulo, Oda pode ter revelado o funcionamento desses portais do Imusamai de todos os agentes do governo mundial, mas também revelou o Scooper Gaban em Wano, e a gente vai comentar sua importância aqui, qual a importância desse velho para a jornada do Chapéu de Palhas, além de um novo treinamento do Luffy e um novo poder que o Luffy pode aprender aqui em Elbaf para se tornar muito mais forte. A gente vai comentar sobre tudo isso nesse vídeo aqui, mas antes, vem aqui comigo, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, e bora lá comentar sobre esse capítulo maravilhoso, que foi o capítulo 1139 de One Piece. Mas começando pelo começo, com o Chapéu de Palhas ainda em busca da chave do Lock, e eles começam a bisbilhotar todo o castelo do rei Harald. E aqui eles finalmente chegam à sala do trono, ou à sala do rei, onde eles encontram um aspecto de destruição absurdo, além de algo interessante no meio da sala e em frente ao trono. E essa coisa não poderia ser outra senão aquele pentagrama, não sei se é bem essa palavra aqui, que os Gorosei usaram e agora o Sanroku usou para chegar em Elbaf e se teleportar. Que até esse momento da história é um poder absurdo ou bem apelão. Porque enquanto o Oda não explicar efetivamente como ele funciona, a gente pode inferir que o usuário desse poder pode teleportar pessoas para qualquer lugar sem nem ter chegado àquele local. Ou será que esse poder não funciona bem assim? A gente vai comentar sobre isso agora. Basta a gente voltar um pouco lá para os acontecimentos de Egghead no momento em que o Saturne foi invocado na ilha. Ele já estava nos navios ali em volta, mas ele foi invocado na ilha. E a gente pode pensar, foram os marinheiros que desenharam esse círculo aí mágico para que o Saturno pudesse ser invocado lá. Mas se vocês repararem aqui, os próprios marinheiros se espantam e eles falam um círculo mágico, e após isso é que o Saturno é invocado na ilha. Só por esse quadro dá pra gente inferir que o usuário desse poder ele não pode teleportar as pessoas para qualquer lugar que ele queira. É muito parecido com o poder do Kuma, em que ele precisou estar em um determinado local para ele repelir as pessoas para lá. O Saturno precisou estar próximo o suficiente de Egghead para que ele pudesse ser teleportado do navio para lá. E aí, quando ele vai usar esse mesmo poder com os outros Gorosei, e ele fala que vai invocar os outros Gorosei, ele já está na ilha. Então, a partir do momento que ele meio que marcou o local onde ele queria se teleportar, ele pode invocar outras pessoas. Ele fala aqui em cima, vou invocá-los. E após isso, vários círculos mágicos aparecem e os outros Gorosei também aparecem. O que faz a gente pensar que, se esse poder realmente é do Imusama e ele concede esse poder a outras pessoas, as outras pessoas precisam estar em um determinado local próximo o suficiente para aquele local ser marcado. E após isso é que essas pessoas podem se teleportar para lá usando esse círculo mágico. E aí a gente volta nesse pentagrama que está aqui na sala do rei, o que faz a gente se questionar qual a relação do rei Harald com o governo mundial. Será que eles já se aliaram para ter um círculo mágico aí? Algum usuário ou alguém relacionado ao governo mundial teve que ir até Elbaf e foi concedida a essa pessoa uma audiência diretamente com o rei. Por isso que esse círculo está aqui na sala do trono. E a partir desse momento, o governo mundial teve acesso a Elbaf. O que faz a gente pensar um pouco em relação a uma possível traição do rei Harald. E que ele realmente não era uma pessoa tão boa quanto foi dito. Um outro ponto interessante é que o Oda é safado, porque os 3 Mugiwaras que estão aqui, eles não viram diretamente, ou o cara que viu não se importou muito, que no caso é o Luffy, e essa pessoa não sabe o que esse círculo mágico faz. O Luffy até fala, eu lembro de ter visto algo parecido em algum lugar, mas só quem realmente viu isso foi o Sanji. Como vocês veem aqui nesse quadro, o Sanji vê o pentagrama, ele vê algo saindo ou se teleportando ou sendo invocado por ele, mas o Sanji não está aí. Outro que também viu foi o Frank, mas o Frank também não está aí. A Bonnie viu, o Vegapunk também, como os Vegapunks meio que compartilham as suas memórias, a Vegapunk Lilith, ela também sabe
Então, todos os que poderiam saber o que está acontecendo ainda não sabem. E, se eles soubessem, já teriam notado que alguém apareceu em Elbaf, que é alguém maligno do governo mundial, e iriam agir a partir desse momento. Só que, como o Luffy não prestou atenção e não sabe do que se trata, ele vai só relevar. O engraçado disso é que é dito que esse círculo mágico é usado por algumas ilhas em rituais para invocar demônios. E a gente já viu isso durante o time skip, onde os Chapéus de Palha se separaram. E a ilha em que o Brook foi uma ilha que estava invocando um demônio, e o Brook cai exatamente em cima desse pentagrama, como se ele tivesse sido o demônio que foi invocado. E aí, como a maioria ali tá com medo, menos Luffy e Zoro, uma voz de repente chama Luffy do Chapéu de Palha. E aí eles se questionam se é um demônio ou o quê. E o medo, o medo desse gigante aqui é tanto que ele já sai correndo, ele não quer mais procurar a chave, acata todo mundo e sai correndo com tudo, mas acaba parando quando leva uma machadada, ou quando um machado é lançado em direção a eles, e aí ele tem que parar. Porque nesse momento nos é revelado quem é aquela figura misteriosa que estava indo em direção ao castelo, que é a mesma figura que estava bebendo com o Crocus, que é a mesma figura que estava esperando os Chapéus de Palhas chegarem em Elbaf. E esse cara nada mais, nada menos é do que o Scooper Gaban. Mais pra frente, ainda nesse capítulo, é revelado que é ele. Ele é quem está em Elbaf e quem estava esperando os Chapéus de Palhas. Foi ele também que lançou esse machado absurdo em direção ao Root. E aqui ele se apresenta ou faz sua aparição com um outro nome, que é Yarsan. Logo de cara ele fala que ouviu boatos sobre o Luffy ter derrotado o Kaido e por isso queria conhecer o Luffy cara a cara. E também é revelado aqui qual a sua importância em Elbaf, que ele é pai do Colon e marido da Ripley. Mas também é nos revelado que a Ripley tem 80 anos, então ele traçou a Ripley quando ela tinha 60 a 20 anos atrás, e desse relacionamento deles nasceu o Colon, que hoje em dia tem 20 anos. O outro ponto interessante também é que é dito que o Colon ele puxou mais sangue dos gigantes, ou o sangue dos gigantes vive mais nele. Por isso que ele não aparenta ser uma raça mestiça, mas ainda ser um gigante, mesmo tendo parte do seu sangue sendo humano. E essa parte é interessante, pode explicar como é a formação de algumas das raças em que o próprio Scooper Gaban vai falar um pouco mais pra frente. Porque se o DNA de uma das raças se sobressair, aquela pessoa, aquele ser que vai nascer, ele vai nascer de uma determinada raça, e não de uma nova raça que seria a junção das duas. Quando ele se põe diante do Chapéu de Palhas, ele fala sobre a paixão ser a liberdade, ou ter liberdade para o amor ou algo do tipo. E ainda menciona que não existe limites para esse amor, porque de vários amores surgiram novas raças. E ele começa a citar algumas dessas raças aqui, que são bucaneiros já conhecidos, membros longos que a gente também já conhece, os Otans, que são a junção ali de gigante com tritão, mas ele menciona uma nova raça, que é esse Dosundadas, que é uma raça que a gente ainda não conhecia. E aí, pesquisando na internet, eu cheguei nesse post aqui lá no Reddit, e esse post aqui é interessante, eu vou ler ele para vocês, ó. As raças híbridas mencionadas por Gaban. Bucaneiros têm um sangue gigante, como disse Ivankov em God Valley. E isso se liga ao que ele falou sobre o Colon, porque o filho dele nasceu com o sangue predominante sendo do gigante, por isso que ele é um gigante. Então é só de uma mistura específica de ser humano, por exemplo, com o gigante, que dá o bucaneiro. Não é só ter um relacionamento entre um humano e um gigante que vai nascer um bucaneiro. Tem que ter uma proporção exata de sangue para que nasça um ser da raça dos bucaneiros. E eu até acredito que para ser da raça dos bucaneiros tem que ter mais sangue humano, só que o sangue do gigante que está dentro daquele corpo dá uma característica a mais, que é um corpo maior para esses seres humanos. E aí ele continua: Long Limb é uma mistura de Long Land e Long Arm, e vimos um no livro de criaturas da Big Mom.
Então, esse aqui eu não lembro diretamente, eu vou dar uma pesquisada depois, mas eu acho que é braços longos e pernas longas, tudo no mesmo corpo. O Wotan é um que a gente já viu lá no desafio do Fox, que é uma mistura de gigante e homem-peixe. O Big Pan da tripulação do Fox é dessa raça. E aí a nova raça, que é esse Donsundadas, que é uma nova raça introduzida agora no mangá. E aí ele fala a explicação sobre esse nome. Dosun é uma onomatopeia usada para representar o som de martelos batendo em algo. E é por isso que o personagem Dosun, da turma do Rody Jones, tem esse nome, pois ele é um tubarão-martelo e usa um martelo para lutar. O Dadas, ou dos Dosundadas, pode ser lido de forma semelhante a Tatas dos Tontatas. Devido à conexão com martelos e tontatas, acredito que esta seja uma raça de anões ferreiros, híbridos entre tontatas e gigantes. E aí, se vocês me perguntarem como pode, a gente tem uma raça ali híbrida de tontatas e gigantes, é só lembrar que a Big Mom, ela tem uma filha tontata. Então ela teve uma relação com um tontata. Então isso aí é válido. Os Reis dos Mares dizem no final do arco da Ilha dos Homens Peixes que há um clã com habilidades que podem consertar a Noa, ou o Noé. Se essa raça de anões ferreiros realmente existe, é possível que sejam aqueles sobre os quais os Reis dos Mares estavam falando. Então esse Donsundadas aqui que o Skopergaban fala pode ser uma nova raça ainda não apresentada pra gente, que é uma raça entre gigante, uma mistura entre gigante e tontata, que pode ser uma raça de anões, anões o que mesmo? Anões ferreiros. Que pode ser, que na verdade é bastante importante em One Piece se eles realmente tiverem um poder para consertar a Arca Noa. Mas quando é finalmente perguntado quem é esse homem que está diante deles, ele mesmo responde que é o Missionário do Amor. E esse quadrinho aqui foi bastante engraçado. Até mesmo porque o Luffy fala que quando o Sanji ficar velho, ele deve ficar exatamente assim, que nem esse velho aqui. Essa parte foi muito interessante. E aí o Luffy, como quem não quer nada, já fala: e aí, velho, você sabe onde é que tá a chave do Lock? Só que essa não é uma informação que deve ser revelada facilmente. Pro Luffy dizer: não, então esquece, eu não quis falar isso. Só que esse velho aqui, ele parece que é ainda mais louco que o próprio Luffy. Porque ele fica interessado nisso e nos problemas que outras pessoas podem causar. Ou ele gosta de ver o resultado dos problemas que outras pessoas causam. E aí ele se pergunta do porquê o Luffy quer libertar o Lock, se ele sabe o poder que o Lock tem, o que pode acontecer quando o Lock for liberto. E aí o Luffy, como uma pessoa simples que ele é, vai lá e dá uma resposta logo na lata, na cara. Ah, se ele arrumar problema, eu encho ele de pancada e eu tranco ele de novo. Simples assim. Como o Luffy e Zoro notam que essa conversa aí tá ficando chata e enfadonha demais porque o velho tá tentando ali impedir ou convencer eles do contrário de libertar o Lock, o Luffy só vira de costas e vai embora. Nós vamos procurar a chave só a gente mesmo e deixa esse velho pra lá. Só que essa também é uma parte interessante porque realmente confirma que esse cara é o Skopergaban, porque ele lembra do momento em que ele também discutia com o próprio Roger, porque o Roger era tão inconsequente quanto o Luffy, e aí ele tá vendo isso se repetir agora. O Luffy não se importando com os perigos de alguma ação, sendo que o Roger também não se importava. E até chamava pra briga. Bora, se você quer me impedir, a gente vai aqui num X1 bolado agora. E se alguém ainda tinha dúvidas que esse cara era o Skopergaban, mesmo depois daquele flashback curtinho ali, os próprios gigantes de Elbaf revelam para os outros Chapéus de Palhas e o Skopergaban está em Elbaf. E não só isso, revela a alcunha do Skopergaban, que é Devorador de Montanhas. E essa alcunha é muito absurda porque ela vem em um momento em que o Skopergaban levou o Roger para um hospital, só que esse hospital foi cercado de piratas inimigos e ele sozinho, com 2 machados, saiu fatiando todo mundo e depois da batalha não sobrou nenhuma árvore em pé. Pra gente ver que esse cara aqui é absurdo. Esse cara aqui é muito forte. Além de que no próprio capítulo é revelado que ele está em pé de igualdade com Rayleigh e Roger e que ele é o braço esquerdo do Rei dos Piratas.
assim como algo que o Sanji representa hoje em dia. Se o Zoro representa o lado direito, as asas direitas a asa direita do Luffy, o Sanji representa a esquerda. E esse cara, que é o Scopergaban, está aqui em Elbaf agora. O Scopergaban revela para o Chapéu de Palhas uma passagem secreta, onde leva a uma sala do tesouro, e dentro dessa sala do tesouro tem tudo, menos tesouros, porque já foram roubados. Mas existe uma coisa nessa sala, que é a chave que liberta o Lock. Uma chave que ninguém quer que seja roubada ou que seja usada, por isso mantém ela escondida aí. E aí eu faço o questionamento. Se ninguém quer que o Lock seja libertado, por que de ter deixado uma chave no país em que algum louco pode chegar, encontrar essa chave e libertar o Lock, achando que pode derrotar o Lock ou impedir que o Lock faça alguma atrocidade? Por que não levar essa chave para o mar? Se o Shanks prendeu o Lock em Elbaf, ele poderia ter levado essa chave para o mar. Mas se ele deixou essa chave em Elbaf, é porque ele acha que o Lock pode ser usado de alguma forma se ele for convencido. Mas o próprio Shanks não seria aquele que iria convencer o Lock de alguma coisa. Então, se a chave tá aí, é porque o Shanks quer que o Lock ainda tenha um papel importante na história. E ele sabe que alguém como o Luffy é persuasivo o suficiente pra, sei lá, fazer com que o Lock, não digo abaixar a cabeça, mas pelo menos seguir o mesmo caminho que o próprio Luffy. Pro capítulo fechar com o Scopergaban tirando o seu agasalho, o seu chapéu e pegando a chave pra si, e desafiando o Luffy. Se você realmente quer essa chave, então você vai ter que tomar ela de mim. E essa parte aqui foi absurda. Mesmo que esse cara esteja velho, eu não acredito que ele vai ser assim, tipo, fraquinho, não. A gente sabe que mesmo que um cara esteja velho, se ele já foi um pirata extremamente forte, o que ele não tem hoje em dia é vitalidade, uma vitalidade que mantém ele muito tempo no campo de batalha. A gente pode tirar disso o próprio Barba Branca, que mesmo não tendo a vitalidade que tinha quando jovem, fez um estrago em Marineford. Só que ele não poderia lutar por muito tempo. Então o Scopergaban, como ele quer testar o Luffy, ele é uma ameaça boa o suficiente para que o Luffy consiga, para testar o Luffy, ou para que o Luffy mostre alguns dos seus poderes. E o próprio Scopergaban quer testar a força do Luffy para saber, se esse cara não conseguir nem me derrotar, então ele não vai parar o Lock. Mas se ele mostrar que é muito forte para mim, então eu libero aqui a chave para ele e ele pode libertar o Lock, porque provavelmente ele vai conseguir vencer o Lock também. E essa aparição aqui do Scopergaban nesse momento da história, ela é bem crucial, porque a gente tem meio que um fechamento, ou pode representar um fechamento da jornada do Chapéu de Palhas, porque o início dela foi com o Crocus, ensinando o Chapéu de Palhas como funciona a Grand Line, dos perigos de lá, e como eles poderiam fazer para navegar até chegar na próxima ilha, e depois na próxima ilha até chegar no One Piece, por exemplo. E a gente só vai descobrir depois que esse velho, ele foi o médico do bando dos piratas do Roger, mesmo que só por um ano. E foi ele meio que deu ali o início da jornada para o Chapéu de Palhas. Na metade dessa jornada, que é ali a da passagem do pré pro pós-time skip, os Chapéus de Palhas encontram o braço direito do rei dos piratas, que é o Rayleigh, que também ajuda o Chapéu de Palhas, e não só isso, ele ensina o Luffy, ou torna o Luffy mais forte, para que ele possa ultrapassar as barreiras ou os próximos obstáculos à sua frente. E agora, o Luffy meio que tá fechando essa jornada com o Rayleigh, que tem uma cicatriz de queimadura, mesmo que seja pequena ali no seu rosto, pode ser que tenha em outras partes do corpo. E esse cara, ou o Scopergaban, é quem tem ali o sábio paradeiro do último Road Poneglyph, pode entregar pro Luffy em um determinado momento ao achar o Luffy digno, e também pode ser aquele que vai ensinar o Luffy novos poderes, para que ele realmente tenha força de um rei dos piratas, ou atinja a força que ninguém vai mais questionar se o Luffy realmente é o mais forte ou não.
E eu acho que o Luffy está perto de um próximo treinamento e isso vai acontecer agora em Elbaf. Um outro ponto é que o Rayleigh falou ou disse que não iria contar coisas pro Luffy que nem o Shanks contou. E nesse momento da história, eu acredito que o Scopergaban é esse cara que vai revelar coisas sobre o Shanks que nem o Luffy sabe. E informações cruciais para que o Luffy possa bater de frente com o Shanks e chegar primeiro no One Piece para que ele possa se tornar o Rei dos Piratas, já que a gente sabe que o Shanks também tem esse objetivo. E ainda vou além. Acredito que se o Luffy tiver um treinamento com o Scopergaban aqui em Elbaf, ele vai aprender o uso do verdadeiro Haki do Rei avançado. E é um Haki que não depende de revertir ou não depende de outros Hakis para funcionar. Nesse caso, o Haki da observação, o Haki do Rei avançado seria um poder que depende única e exclusivamente do próprio Haki do Rei ser evoluído ao máximo e aí o cara desperta um novo poder. Porque o que a gente conhece como Haki do Rei avançado hoje em dia é só revertir as coisas com o Haki do Rei. Revertir o Haki do armamento com o Haki do Rei torna esse ataque mais forte. Mas por que a evolução do Haki do Rei depende de outros Hakis, quando o Haki da observação avançado não? Só depende do próprio Haki da observação normal ser evoluído ao máximo. E o Haki do armamento avançado só depende do Haki do armamento normal ser evoluído ao máximo. Então eu acredito que esse vai ser o poder que o Luffy vai aprender aqui em Elbaf. Mas eu quero saber suas opiniões em relação a esse capítulo, foi bem interessante. Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho para vocês. Aqui na tela final vão estar aparecendo 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!